A palestra de hoje, ela tem a ver necessariamente com a alimentação. E estamos saindo de uma refeição deliciosa, né? Como é bom, como Deus é bom. Quando Deus fez o mundo, Ele fez ali várias coisas diferentes, pensando, né, naquilo que o Pedro iria gostar, as preferências do natalino, o que a minha filha Eloá gostaria de comer. Ele fez de acordo que cada um de nós fôssemos beneficiados. E aí, então, eu trago para vocês uma pergunta. Por que Deus se importa tanto assim com o seu alimento? Quem puder, abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Todos encontraram? Então, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, lá está o verso que, por sinal, ele é a base dos nossos trabalhos aqui. Então, aqui diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Por isso que é importante, queridos, nós pensarmos, nós revermos nossos conceitos, nossos hábitos e costumes, e mudar aquilo que for necessário. Porque aquilo que nós colocamos no prato, ele honra ou desonra ao Deus que tudo fez. Olha que interessante aqui. Todos nós conhecemos a história de Noé, né, que ele construiu ali uma arca. E é uma história que nos toca, porque nós sabemos que a humanidade naquela época, ela foi dizimada. E por que será que isso aconteceu? Porque Deus era mau? Olha o que está escrito aqui. Os habitantes do mundo antediluviano, eles eram o quê? Intemperantes no comer e no beber. Aquilo que nós comemos, os nossos alimentos, eles interferem nas nossas relações. Nas relações entre nós e nas relações e na relação com Deus. Quem aqui é mãe? Levanta as mãos para mim. Ah, muito bem. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder para mim. Será que você, mãe, em algum momento da sua vida, você estava ali, quietinha no seu canto, e de repente você ouviu a voz do Espírito Santo falar assim: Edna, corre, porque o Renan está em perigo. Ele vai cair. Isso já aconteceu com você, Edna? Já aconteceu com vocês? Queridos, o Espírito Santo fala contigo o tempo todo. E é interessante observar que as mães, de uma forma geral, parece que elas ouviram mais a voz do Espírito Santo. Porque tem horas, às vezes, nossa, que aquilo até soa, ele grita nos nossos ouvidos. Mas será que ele fala só com as mães? Será que ele fala também com os pais? Será que ele fala com as pessoas que nunca tiveram filhos? O Espírito Santo fala com todos. Com cada um de nós. Mas, quando você é intemperante no comer e no beber, o lobo frontal, que é essa parte do cérebro que fica exatamente atrás da testa, por isso que é chamado de frontal, ele fica como se estivesse embotado. Ele fica de uma forma que ele não consegue compreender o que está sendo dito. O lobo frontal é a parte do cérebro que ele é aquele responsável pelo seu relacionamento social. E é por isso que, por exemplo, você chega aqui e eu digo para a Yolanda: boa tarde, Yolanda. E a Yolanda não fala para mim assim: boa tarde por quê? Só se for para você. Não. Ainda que ela esteja de mau humor, que ela não esteja, sabe, num dia muito bom, ela vai virar para mim e vai dizer: boa tarde, Fabiana. E segue reto em frente. Por quê? Porque o lobo frontal, estando íntegro, ele vai fazer com que ela pare, pense, com que ela julgue a situação e se posicione de uma forma correta. Quando você é intemperante, você acaba, muitas vezes, prejudicando suas relações sem perceber. Uma coisa interessante aqui, que olha só, ainda a respeito dos antediluvianos, que foram os homens que viveram antes do dilúvio. Eles comiam e bebiam até que o seu depravado apetite
não conhecesse limites. Tornaram-se tão corrompidos que Deus não mais os pôde suportar. É correto nós pensarmos assim, então. Foi uma época, um império, que naquela época existiu e que se encerrou quando Deus falou assim, não, chega, não há mais, não mais o suportarei. Interessante observar que toda vez que o império cai, toda vez que o império termina, o fato dos homens serem intemperantes é algo que é comum entre eles. Olha quem nós temos aqui. Nós temos os romanos. Interessantes. Um pouquinho antes desse grande império cair, eles passavam dias e dias em festas, em comilança. E comiam. E eles comiam tanto que eles eram obrigados, eles saíam da mesa, eles iam, se retiravam, lá eles colocavam a mão na garganta, vomitavam e depois retornavam para a mesa, para continuar a comer e beber. Aí, o César, né? César, que governava ali aquele povo, falou assim, não, que coisa horrível. Isso não é uma coisa de gente civilizada. Ele, então, providenciou um local que ele considerou, então, apropriado para que todos os seus convidados, muito finos, né, pudessem, então, se retirar e ir vomitar. E é exatamente assim que é chamado esse espaço, vomitórios. Se vocês forem, né, visitarem Roma hoje, vocês vão encontrar entre as ruínas esses locais. E escrito acima, exatamente qual era a função daquele espaço. E não foi à toa que também Roma caiu, porque os homens se tornaram intemperantes e deixaram de se relacionar com Deus. Olha só, quem é esse? Alexandre o Grande. Não é à toa que ele é chamado de Alexandre o Grande. Vocês sabem que Alexandre, aos 25 anos de idade, ele já havia conquistado o seu apartamento. Nossos filhos, quando aos 25 anos de idade têm o seu apartamento, têm o seu próprio carro, ele é considerado um sucesso entre nós. Estou exagerando? É uma alegria, uma felicidade para os pais. Nossa, olha, meu filho já é independente. E Alexandre o Grande, aos 25 anos, já havia conquistado o seu apartamento. Não apenas o seu apartamento, mas todo o mundo civilizado da época já havia caído aos pés de Alexandre. E isso de uma forma, queridos, literal. Não é à toa que hoje nós temos, no Velho Mundo, algumas cidades chamadas de Alexandrias. Porque por onde ele ia passando, ele ia mudando o nome das cidades e colocava o nome dele naquela cidade. Alexandria 1, Alexandria 2, Alexandria 3. E assim, Alexandre foi conquistando o mundo. Interessante observar que esse homem também, ele caiu devido aos hábitos do comer e do beber. Aos 33 anos de idade, Alexandre o Grande, ele praticamente entrou em coma alcoólico, ele passou por um período de doença, febres, após abusar do quê? Abusar do álcool. E ele então veio a falecer. Mais um império que cai após os homens cortarem suas relações com Deus, devido àquilo que colocam no seu prato. E eu vou falar algo para vocês. Com algumas coisas, queridos, você não deve permitir que nenhuma gota, nenhuma grama passe pela sua boca. Existem itens com os quais nós não podemos ser coniventes nem um pouquinho, porque em nada vai te abençoar. Ao contrário, vai trazer maldição sobre você e a sua família. E eu vou dizer algo para vocês. Às vezes nós pensamos assim, eu tenho controle. Se nós realmente tivermos controle e exercermos esse controle, nós iremos então escolher de que lado nós estamos, a fim de abrir mão desses alimentos. Olha que interessante essa figura. Essa figura aqui, ela tem a ver com, na minha opinião, o último grande império que o mundo há de conhecer. Hoje, os Estados Unidos é conhecido como um grande império. Eles mandam e desmandam no mundo inteiro. Será que eu estou exagerando? Será que não existe aí uma política tal na qual eles estejam envolvidos, manipulando esse governo e aquele governo?
mandando soldados aos seus países, mas olha que interessante aqui, olhando essa figura, você vê que também nos dias de hoje, os homens, eles estão ultrapassando os limites daquilo que eles podem colocar no seu prato. Será que Deus vai agir diferente para com esse povo? O que vocês acham? Sim ou não? Não, não vai ser diferente. Quem puder, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 30. A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é um livro que ela responde todas as nossas perguntas. Todos os assuntos que são pertinentes, que são importantes para a vida do homem, o Senhor já deixou instruções para os seus filhos. Então aqui, em Lucas capítulo 22, versículo 30, nos diz: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha só, por que Deus se preocupa tanto com aquilo que está à sua mesa? Porque pela escolha que você fizer, hoje, um dia, você vai poder estar à mesa do Senhor. E caberá a você, ou não, julgar todos os demais que fizeram uma outra escolha. De que lado será que nós gostaríamos de estar? E nesse instante, eu gostaria de iniciar com vocês um assunto que é considerado muito delicado, até mesmo pelo mundo da nutrição. Existem vertentes diferentes. Alguns defendem e outros condenam. É um alimento que está à nossa mesa e que consideramos ideal para gestantes, para idosos, para crianças e também para adultos. E seria correto, inclusive, dizer que é muito indicado para pessoas que estão convalescendo, estão se recuperando de uma doença. Estou me referindo ao leite. E é interessante, tem pessoas que só de ver essa imagem, a boca já chega até a salivar. Vamos ver como é a história do leite através do tempo. A minha mãe diz que eu fui criada como filha de rico, que ela me criou à base de leite moça. Pois é, queridos. Quando foi lançado o leite moça, ele era uma alimentação direcionado para crianças, para bebês. Isso é algo que hoje, com o conhecimento que nós temos, nós jamais iríamos indicar. Mas naquela época foi lançado para crianças. Eles não estão preocupados com a sua saúde. Eles estão preocupados apenas com o que você tem no bolso. Então, eles inventaram um produto, eles precisavam disponibilizar, então eles diziam para a população: compre e dê para o seu filho, porque é algo bom. E nós sabemos que não é bem assim. Com o passar do tempo, eles foram se aprimorando, a Nestlé foi modificando os seus produtos, foi lançado o Nestogênio, e nas fotos, sempre crianças que aparentavam, acima de tudo, ter saúde. E é interessante observar que a publicidade, ela sempre usa pessoas que nós consideramos como pessoas simpáticas, pessoas inteligentes, pessoas que tiveram sucesso na vida, né? Aqui não é diferente. Mas será que esse sorriso que ela está dando é pela alegria do que ela está consumindo ou talvez pensando no cachê daquela propaganda? Será que é esse produto que aqui o personagem famoso realmente tem na geladeira dela? Se por um acaso ela consumir leite, eu ainda acredito que ela vai usar uma outra marca diferente. Mas isso não importa. O que importa é que você, sendo alvo da publicidade, que você compre o produto, consuma e ofereça para a sua família. E aí, eles são muitas vezes, sabe o quê? Desonestos conosco. Eles usam de artifícios para nos convencer de que o que ele tem para te oferecer é o melhor. Olha só. Aí para e pensa comigo. Se você tem um filho, você quer que o seu filho fique assim ou assim? É algo tão interessante que você não precisa dizer nenhuma palavra. A pessoa olha a imagem e decide. Sai correndo para comprar
o produto mágico que vai me deixar o meu filho grande, forte, bonito, inteligente, capaz. É terrível, né? A coisa não é brinquedo, não. Nós não podemos ser meras vítimas. Nós não podemos sentar na frente da televisão e só ir recebendo. Nós precisamos questionar. Agora, olha que interessante aqui esse questionamento. O número de americanos diagnosticados com osteoporose aumentou 55% de 1995 a 2006. E aqui está sendo dito o quê? Que cada um consome, em média, 330 quilos de leite por ano. E nós temos ensinado o nosso povo de que consumir leite é importante para prevenir o quê? A osteoporose. Bom, então eu acho que o americano, pelo visto, está consumindo pouco leite. Eles estão consumindo somente 330 quilos de leite por ano. O brasileiro ainda não alcançou a marca dos americanos. E olha aqui que interessante, eles puxam a linha. De 95 a 2006, aumentou 55% a porcentagem daquelas pessoas que vieram a sofrer com fratura de quadril e fêmur. É ou não é para a gente questionar? Nós precisamos realmente repensar, né, os conceitos. Nós não podemos comprar tudo aquilo que eles colocam para você ali na mídia, porque não é bem assim. Veja que interessante. Países como a China, como Tailândia, como Vietnã, esses países são os países com o menor índice de osteoporose. E se você for pesquisar os hábitos alimentares do local, vocês vão descobrir que lá não se consome leite. Não é hábito deles, não está à mesa. Sabe por quê? Porque, ao contrário, leite não previne. O leite, ele provoca a osteoporose. Porque o leite, sendo de origem animal, ele acidifica o seu sangue. E o seu sangue não pode estar acidificado, porque o seu sangue ele leva nutrientes para todo o seu corpo. Se ele leva os nutrientes e ele está acidificado, ele vai acabar prejudicando cada célula do seu corpo. Então, Deus, da sua graça e misericórdia, para garantir a tua saúde, ele entra com um recurso chamado na medicina de tamponamento. O que o seu corpo faz? Ele vai lá na reserva de cálcio, que são os ossos, retira de lá o cálcio necessário e joga na corrente sanguínea, literalmente assim, como uma dona de casa que está fazendo o seu molho de tomate que está muito ácido. Elas não pegam ali, digamos, um pouquinho de creme de leite ou um pouquinho de açúcar e não colocam ali no molho para poder tirar a acidez. É exatamente assim que com o corpo acontece, só que ele retira o seu cálcio dos seus ossos, coloca na corrente sanguínea para resolver esse grande problema. Queridos, é algo realmente bem interessante. Foi realizado um estudo com enfermeiras, foram 200 enfermeiras nos Estados Unidos. Eles queriam provar, por exemplo, que quando você tem gastrite ou quando você tem úlcera, que você pode tratar esse problema gástrico consumindo leite. Então, essas pessoas tinham que consumir um copo de leite a cada 4 horas enquanto estivessem acordados, da hora que levantassem até a hora que fossem dormir. Sabe o que aconteceu com esse grupo aqui? Aumentou em mais de 6%, em mais de 6 vezes o número de infarto agudo do miocárdio. Porque realmente o leite de vaca tem muito cálcio, mas tem tanto cálcio, que o corpo fica assim, nossa, quanta gente, o que eu vou fazer com esse povo? E começa então a depositar o cálcio em locais que não são apropriados. E quando nós estamos nos referindo ao leite, não é somente ao leite. É o leite e os seus derivados. Então, é o leite, o queijo, o iogurte, os seus danoninhos e tudo aquilo que acompanha. Esse estudo das enfermeiras tem mais de 51 anos, queridos. Olha há quanto tempo que o mundo sabe e que eles não usam. Vocês sabiam que quando a pessoa faz faculdade e ela vai defender um TCC, ela não pode usar um estudo científico com menos de... Tem que ter no mínimo o quê? 10 anos? No mínimo 10 anos. Ou seja, tem muita informação útil que estão, inclusive, para trás e que não são aceitos, não é permitido. Então, o aluno, muitas vezes, não vai nem ler um material que ele não pode usar no TCC futuro. Só que tudo isso tem a ver com manipulação, porque a indústria ela vai se aprimorando de forma que ela possa controlar a informação que chega para você. Isso não é por um acaso. Dessa forma, eles manipulam também quem?
Eles vão manipular os pesquisadores, os estudantes, os futuros profissionais da área de saúde, porque ainda que não sejam muitos estudos confirmando a mesma informação, são estudos importantes porque vão despertar em você a curiosidade para saber se aquilo é real ou se não é real. Então, realmente, queridos, fazem falta esses estudos mais antigos. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para algo muito interessante. Olha essa vaquinha aqui. Olha o tamanho do úbere dessa vaca. Normalmente você pensa assim, quando eu me aposentar eu quero ir morar no campo e eu quero ter uma vaquinha leiteira lá no meu quintal. Não existe vaca leiteira. A vaca, ela produz leite para 1 ou 2 bezerros, que é para a cria dela. Não existe vaca que dê naturalmente 40 litros de leite. Não existe vaca que dê naturalmente 100 litros de leite. Vocês sabiam? No Brasil nós temos vacas premiadas que chegam a dar 100 litros de leite. E aí aquelas que são mães, elas lembram, né, que assim que nasce, os seios eles ficam muito cheios de leite, correndo inclusive o risco da mastite. Olha só, sabe por quê? Isso devido a um pico hormonal. Porque os hormônios, eles mudam dentro do seu organismo, dependendo da fase também, tanto da gestação, quanto depois que o seu nenenzinho nasce, para poder influenciar o leite que será produzido. As vacas que estão no campo, elas recebem doses de hormônios para poder manter o pico de produção de leite. E aí, esses tetos aqui, muitas vezes eles acabam o quê? Inflamando. Por quê? Porque eles estão muito cheios. Quando eles falam para você assim, vaca leiteira, significa que a vaca está dando o seu leite. Mentira, ela não dá o leite. O leite dela é tomado, ele é roubado. Porque quando eles colocam ali o equipamento da ordenha mecânica, ele faz com que as células se obriguem a abrir, esgarça as células, e aí através delas puxa o leite, que sai muitas vezes não branco, sai rosa, porque sai misturado com sangue. Por quê? Porque está forçando ali a retirada de um leite que ela não quer dar para você. Já ouviram falar no termo de vaca ruim? Ruim de dar o leite? Porque ela está escondendo, ela está guardando para o bezerro dela. E aí o ser humano vai e quer tirar aquele leite para ele. Olha que interessante. Aqui, queridos, é um teste que é muito comum ser realizado nas vacas para identificar quais são os tetos dessas vacas. Isso aqui é pus. Eles fazem esse teste de manhã para descobrir quais são os tetos que porventura já estejam infeccionados. E aí eles aplicam o antibiótico diretamente em cada um deles para poder tratar aquela infecção. Você acha que essa vaca é separada porque ela está doente? Queridos, jamais. E para eles isso não é o menor problema. Vocês lembram de um tempo atrás, alguns anos atrás, que eles descobriram que o leite estava sendo adulterado? E tinha marcas, inclusive marcas famosas. Vocês lembram dos produtos que eram colocados dentro do leite? Soda cáustica, amônia, bicarbonato. Tinham muitos produtos que eles colocavam lá. Água oxigenada. A água oxigenada, por exemplo, ela serve para quebrar os coágulos de sangue. Eles não vão ficar ali preocupados em estar fazendo a separação. Não, eu não quero que isso aqui vá para o copo aqui da Fabiana, de forma alguma. Não, eles não estão preocupados com isso. Então, eles usam produtos químicos. E depois que eles usam todos os produtos químicos necessários, eles colocam o bicarbonato, que é para poder levantar o pH desse leite. Olha aqui, muitas vezes, como ficam os tetos após as ordenhas mecânicas, porque aquilo machuca, fere. Aí é interessante observar que existem grupos de pessoas que estudam, né, os animais e que eles defendem o quê? Que a vaca, ela não sente dor, não, está tudo bem com ela. Olha a carinha da vaca, ela está sempre ali, ó, quer ver? Vamos lá ver. Olha a carinha da vaca, né? Ela está com uma carinha tão boa. Sabe por quê, queridos? Porque no mundo animal, aquele bichinho que estiver em sofrimento significa que ele está na cadeia mais baixa da alimentação.
É ele que vai ser atacado por outros e que vai virar, então, alimento de outro animal. É por isso que elas podem estar sofrendo, elas são obrigadas a andar com as pernas abertas, por conta da dor que elas sentem, mas elas não mugem, ou seja, elas não choram, elas não demonstram a dor que elas sentem, para não serem vítimas no mundo animal. Então, não acreditem quando vocês virem essas figuras bonitas, os franguinhos, olha só, o franguinho assado. Assado e feliz. Isso não é verdade. Eles colocam essas fotos para que você tenha conforto, para que você se sinta à vontade de comer os bichinhos que o Senhor fez para a sua alegria, para a sua companhia. Esse aqui é um estudo científico extremamente interessante. Ele tem a ver com o câncer. Nós passamos agora pelo mês de outubro, né, o mês da prevenção do câncer de mama. Se realmente eles quisessem que o câncer de mama fosse prevenido, eles trariam informações como essa a público. Foi publicado no PubMed em 2015, então é bem recente, já é aí um material que um aluno poderia estar utilizando. Eles verificaram o quê? Que dentro do copo de leite estava presente também o vírus da leucemia bovina. E eles fizeram um estudo com um grupo de mulheres que tinham alterações nas mamas. E nas mamas de 59% dessas mulheres também estava presente o mesmo vírus. Aí tem gente que vira e fala assim, ah não, mas se eu for para o campo, eu tiver o meu bichinho lá, ele vai ser bem tratado e eu vou poder utilizar esse material. Não, queridos, vocês não podem utilizar esse material. Sabe por quê? Porque esse não é o plano de Deus para a sua vida. Se vocês pegarem a Bíblia, vocês vão descobrir qual foi o alimento que Deus separou para o homem e qual é o alimento que Deus separou também para os animais. Para os animais é a erva do campo. Nunca foi plano de Deus que houvesse morte sobre a face da terra, que um ser se alimentasse do outro. Isso é devido ao pecado estar entre nós. Eu vou ler aqui para vocês as duas últimas frases. Os investigadores examinaram 239 amostras de tecido mamário e o vírus da leucemia bovina foi fortemente associado com o diagnóstico do câncer de mama. O vírus apareceu em 59% das mulheres com câncer de mama e em 29% das mulheres que nunca tiveram câncer. Lembra aquela questão que foi tocado, que todos nós temos células cancerosas, mas nem sempre a doença ela se desenvolve? Porque o nosso organismo está sempre lutando para nos libertar. Hoje você não é mais inocente. Hoje você já sabe qual é o alimento que você está colocando para si, para o seu cônjuge e perante também os teus filhos. Oséias capítulo 4, versículo 6. Vamos ver lá o que a Bíblia tem mais ainda para nos dizer sobre os dias nos quais estamos vivendo. Quem encontrou para mim, por favor, Oséias 4, 6. Pode ler bem alto. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porquanto rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Sabe, queridos, pode ser que hoje esse assunto realmente não seja de grande interesse para alguns de nós. Pode ser que hoje essa terra esteja muito boa, e que você talvez não queira ir para o céu. Mas vai chegar um momento em que você vai falar assim, Senhor, leva eu também. Não me deixa aqui não. Eu gosto tanto de viver. Só que a Bíblia está dizendo o que para você? Você me rejeitou, então eu vou te rejeitar. Mas quem foi que rejeitou primeiro? Somos nós. Então nós precisamos fazer nossas escolhas. Porque Deus não vai levar para o céu um povo que não quer comer de uma forma diferente. Deus não vai levar para o céu um povo que quer manter os mesmos hábitos e costumes de vida. Deus não vai levar para o céu um povo que tem prazer em servir à mesa os seus próprios irmãos. E vamos aí falar mal dos nossos irmãos. Deus não vai levar esse povo para o céu. Deus vai levar para o céu um povo que procura fazer a vontade dele aqui na terra.
E você sabe que tem muitas coisas que acontecem no escondido, né? No escuro, longe dos nossos olhos, mas que Deus vem e nos revela. Esse estudo, essa figura aqui, ela tem a ver com estudos que foram realizados e que comprovaram que crianças juvenis que desenvolveram o diabetes tipo 1 estava relacionado com o consumo do leite. Relaciona também essa doença. Diabetes tipo 1 com o consumo de leite. Porque algumas moléculas que são absorvidas pelo organismo e elas caem na corrente sanguínea devido a danos na parede do intestino delgado, acaba caindo na corrente sanguínea e param onde não deveriam parar. Como, por exemplo, o pâncreas. Você já viu aquele camaleão que você olha assim, você não consegue enxergar porque ele está camuflado na parede da árvore? Está ali na árvore, você não sabe muito bem onde começa a árvore, onde começa ali o camaleão? Essas células, elas são tão parecidas com o pâncreas, mas elas não são iguais. Só que elas acabam desencadeando no seu organismo uma reação de defesa. Aí o seu corpo passa a destruir as células que foram para lá sem autorização e também o próprio órgão. E aí a pessoa desenvolve diabetes tipo 1. Quem sofre, por exemplo, de artrites, dos problemas nas articulações, também está relacionado. É a mesma forma, é o mesmo mecanismo. E essas coisas só acontecem quando nós utilizamos alimentos que Deus nunca permitiu que nós usássemos. Que Deus nunca orientou que nós usássemos. Porque existem coisas muito melhores. Essa figura, por exemplo, ela tem a ver com câncer de ovário. Hoje é muito comum quando as mulheres vão no ginecologista, aí fala assim, você está com mioma. Isso é normal. Para eles tudo é normal. Queridos, é comum, mas não é normal. Faz bem à saúde? Será que estamos quebrando uma lei da saúde? A partir do momento, o irmão está perguntando assim, é pecado usar leite? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. E a Bíblia diz que nós devemos respeitar todas as leis. E as leis da saúde, elas devem ser observadas. Quando a pessoa faz algo e ela não sabe que está sendo um problema, é uma coisa. Mas a partir do momento em que você tem conhecimento, desculpa, você não é mais inocente. Eu terminei de tirar você da sua zona de conforto. Eu tenho certeza que você nunca mais vai conseguir tomar um copo de leite, degustar com a consciência 100% tranquila. Não pode, não tem como, queridos. Porque só o sofrimento que nós imputamos sobre esses animais já deveria ser mais do que o suficiente para que a gente venha abrir mão. Teve uma pessoa que me perguntou sobre a questão da rinite. Está relacionado rinite, sinusite, bronquite, pneumonia com o consumo do leite. Porque quando você consome leite, você aumenta o número de secreção dentro do seu pulmão. E a bactéria gosta disso, de lugar quentinho, bem nutrido e com secreção. Então, é muito comum que crianças que hoje tenham pneumonia, tenham suas bronquites, esteja relacionado com o consumo do leite. Faça um teste, tira aí, não vai te custar nada, tira durante 30 dias o leite e verifica se a parte respiratória não melhora. É algo extremamente simples. A área da saúde é uma área muito interessante. Se você está com uma torneira aberta, não basta secar o chão, você tem que fechar a torneira para poder eliminar as causas. Então, isso é algo extremamente importante. Será que todo mundo que tem secreção pulmonar, todo mundo que sofre de sinusite, é devido ao leite? Não. Tem pessoas que não usam leite e sofrem de problemas respiratórios. Mas nós também temos um ar extremamente poluído. Muitas vezes a pessoa também tem costumes de vida errôneos. Às vezes pode ser a questão do vestuário, o ambiente contaminado, um local que não toma sol. Só que, se você tem o conhecimento, vá testando, vá aprendendo. Olha quanta coisa que você pode compartilhar com o teu próximo. Essa figura aqui, que é uma figura muito triste, é a de uma senhorinha.
Por que está tão avançado assim? Porque quando as pessoas são idosas, muitas vezes elas têm vergonha de mostrar parte do seu corpo. Às vezes elas, não, que coisa feia, não, ninguém vai ver. E então ela fica se protegendo. Quando ela foi mostrar, já estava extremamente avançado. Queridos, essa foto é de uma pessoa desconhecida, mas poderia ser de uma irmã nossa, de uma mãe. Poderia ou poderá ser no futuro um de nós. Porque qualquer um pode vir a desenvolver. E não são somente as mulheres, os homens também. Porque da mesma forma como a mulher tem mama, o homem também tem mama. Só que não é tão desenvolvido quanto o da mulher. Existe também câncer de mama em homens. De fato, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, permite que muitas informações venham a público, ao povo, pelo menos para aqueles que têm interesse em ter um relacionamento íntimo, profundo com Ele. Deus permite que as informações certas venham a público, para que aquelas pessoas que um dia querem estar à mesa com o Senhor Jesus possam estar. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que Ele possa tocar nossas mentes, possa tocar nos nossos corações, possa nos tirar da nossa zona de conforto e que nos possa fazer o quê? Multiplicadores. Porque cada um aqui, está sendo convocado, está sendo chamado a partilhar saúde com o seu próximo. Amém?